Por favor, abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 8. Irmãos, tem alguns pedidos de oração aqui. A Francisca, a dona Francisca, mãe da irmã Neide, a Ângela, o Ciei Jaqueline, Ana Carlina, Ana Paulo, Nacélio, a Luna, aqui a neta do irmão Célio. Ô, meu irmão, obrigado, viu? Uma senhora lá da rua 21 que teve um AVC. Todas essas pessoas aqui por saúde, viu, irmãos? O irmão Ivo e família, a irmã Lourdes. E por libertação, o Francisco, a Francisca, família da irmã Derene, o Jonathan, Josman, é isso? Josimeire, Luciano, e o Francisco, Vigílio, e também aqui algumas pessoas pedem oração, que vai fazer perício, o Nonato e Ana Carlinda, Nonato em junho e a Carlinda em abril, e porta de emprego por Elísio, Jéssica, João Vitor, e trazer consolo também para a dona Josefa, que perdeu um filho de 21 anos, em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Em seguida nós vamos orar por essas vidas, e no final nós vamos estar fazendo a oração pela família. A igreja achou aí, Apocalipse 3, 7, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te peço, meu Deus, sabedoria, Pai, para ministrar a tua palavra esta noite, e te peço por esses pedidos de oração, Pai, visita cada um com o teu poder, conforme o teu querer, meu Deus, e conforme a necessidade de cada um, Pai. Ô Senhor, curando, abrindo as portas, Pai, Senhor, trazendo consolo, conforto, meu Deus, em nome de Jesus, abrindo as portas para a perícia, Pai, libertando, meu Pai, aqueles que estão aprisionados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim, meu Deus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos e amados irmãos. Meus queridos e amados irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para aquilo que o Senhor, o relacionamento dele com a igreja, somente há duas igrejas, irmãos, aqui na carta de Apocalipse, irmãos, que não tem nenhuma repreensão do Senhor. Uma é a igreja de Esmirna e a outra é a igreja de Filadélfia. São duas igrejas que o Senhor não viu nada para repreender. Em todas as outras 5 igrejas, que são 7 igrejas do Apocalipse, as outras Deus achou alguma coisa para repreender. Essas duas são as únicas que Jesus, ele não repreende em alguma falha, em algum erro. A igreja de Filadélfia e a de Esmirna, tá certo? A gente sabe, irmãos, que a igreja do Senhor é uma só, independente das placas denominacionais, amém? Mas aqui, irmãos, nas cartas para as igrejas do Apocalipse, o Senhor, em cada uma delas, o Senhor tratou de maneira diferente. Por quê? Porque Deus, ele trata cada igreja de maneira que ele quer, da vontade dele, do direcionamento dele, da visão dele, da forma que ele quer. Cada uma delas, irmãos, tinha um anjo, um pastor. Então, mesmo que fosse uma igreja só, mas cada igreja, cada uma das cartas, trazia instruções, trazia repreensão para cada igreja, cada ministério. Assim também é nos dias de hoje, irmãos. É importante a gente conhecer, irmãos, que embora haja muitas denominações, mas o Senhor é um só, irmãos, é o Senhor Jesus. E esse Jesus, irmãos, a gente pode ver aqui, lá no versículo 7, na parte B, ele diz o seguinte, irmãos: esse Senhor que está sendo, é o cabeça da igreja, irmãos, é o cabeça desse ministério, é o cabeça da Sem Fronteiras, irmãos. A palavra de Deus diz que quem fala é o santo, o verdadeiro. Então, a característica do Senhor Jesus que a gente pode compreender, que está acima, irmãos, desta obra, é o santo.
Santo por quê, meus amados irmãos? Santo, irmãos, porque ele é santificado, porque ele é separado, porque ele é consagrado, irmãos. Ele é separado da corrupção do mundo. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele não foi contaminado pelo mundo, porque ele é santo, porque ele é verdadeiro, porque não há mentira nele, porque toda a verdade está nele. É por isso que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele é santo, ele é verdadeiro, e ele está como cabeça da igreja, e é ele, irmãos, que conduz a igreja. E como ele é todo santo, todo poderoso, verdadeiro, ele espera que sua igreja também seja santa e verdadeira. Então, meus queridos e amados irmãos, a gente pode ver muito bem, irmãos, que lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26, ele é todo santo, porque Hebreus capítulo 7, versículo 26, a própria palavra de Deus diz: com efeito, nos convinha que um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque esse Jesus, irmãos, ele não precisava oferecer sacrifício, porque ele não havia corrupção nele, porque ele é todo santo, irmãos. Ele passou por essa terra, não pecou, irmãos, porque ele, irmãos, é a representatividade do Pai, irmãos. E esse Deus todo santo, irmãos, nós devemos refletir a imagem de Jesus. É por isso que cada crente, irmãos, deve buscar viver uma vida de santidade, porque o nosso Deus, ele é santo. Então, meus amados irmãos, esse Deus que é todo santo, a gente vai lá para o versículo 8, na parte A do versículo 8, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, na parte A do versículo, irmãos, esse Deus que é todo santo, irmãos, ele diz o seguinte, irmãos, e ele diz para a igreja de Filadélfia, mas diz para a igreja sem fronteiras esta noite, irmãos, porque o relacionamento de Deus com a sua igreja é o mesmo, irmãos. Ele continua santo, e ele continua esperando que a igreja seja santa. E ele diz o seguinte, irmãos: eu conheço as tuas obras. Esse Deus que é todo santo, que é um Deus verdadeiro, irmãos, primeira coisa que ele diz que conhece as nossas obras, e isso, irmãos, demonstra que ele se importa com o que a igreja faz. Os olhos do Senhor, irmãos, estão vendo aquilo que a igreja está fazendo. Eu conheço o que vocês estão fazendo, eu conheço as suas obras. Em outras palavras, ele está dizendo: a ação de vocês nessa terra tem importância diante de Deus. As ações da igreja nessa terra têm importância. É por isso que um dos irmãos falou aqui, não sei se foi o pastor Gilson, que o trabalho de vocês no Senhor, a obra de vocês não é vã no Senhor, não é à toa no Senhor, irmãos. E isso, irmãos, confirma o que a gente vê lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Que, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Jesus Cristo, para o que, irmãos? Para as boas obras, irmãos, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Eu e você, irmãos, que somos a igreja do Senhor, que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, nós somos resgatados, irmão, nós somos salvos, nós somos lavados, irmão, para boas obras. E por isso que é triste, quando às vezes a gente vê a igreja dar mau testemunho, como a gente vê muitas igrejas hoje, porque na realidade o que o Senhor espera de nós é que a gente ande praticando boas obras.
E é por isso que Jesus diz em outra parte da palavra de Deus, que nós devemos ser o sal desta terra e luz deste mundo. Porque o sal, irmãos, ele salga, ele traz sabor. Porque a luz ilumina, irmãos, porque a luz joga fora as trevas. Por isso que o Senhor espera de nós as boas obras, irmãos. E Ele conhece tudo sobre nós, eu conheço as suas obras. E Ele espera que essas obras, irmãos, sejam boas. E Ele sabe, irmãos, da nossa vida como igreja, da nossa vida como pessoa. Ele conhece os nossos corações, irmãos. É por isso que no Salmo 139, versículo 1 e 2, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. O Senhor conhece todas as coisas, porque Ele conhece as nossas obras. E não há nada que nós possamos esconder de Deus. Não há nada, irmãos, porque o Senhor conhece as nossas obras, amém? E aí, irmãos, quando a gente vê, voltando para o versículo 8, capítulo 3 de Apocalipse, quando a gente vê, irmãos, conheça as tuas obras, e aí ele diz: e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A gente está vendo, irmão, que essa era uma igreja que tinha pouca força. A gente está vendo, irmãos, que essa é uma igreja, irmãos, que se manteve fiel. E aí, irmãos, esse Jesus que é santo, esse Jesus que é verdadeiro, esse Jesus que conhece as nossas obras, irmãos, Ele afirma, irmãos, que Ele abre uma porta, e essa porta, quando Ele abre, ninguém pode fechar. Quem crê nesta palavra aqui esta noite, meus irmãos, porque Jesus, quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar, irmãos. O homem não pode fechar, irmãos, o diabo não pode fechar, irmãos. É por isso que em outra passagem da palavra de Deus a gente vê o Senhor dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, irmãos, porque na realidade a igreja do Senhor vai continuar avançando, aquela que tem Jesus, o santo, o cabeça da igreja, aquela igreja que pratica as boas obras, anda nas obras a quais foi criada pelo Senhor Jesus, irmãos. Essa igreja, irmão, vai continuar avançando, irmãos. Essa igreja, irmão, ninguém pode parar, ninguém pode deter, irmãos, porque quando Jesus abre a porta, ninguém pode fechar. Ninguém, irmãos. E essa declaração, irmãos, ela tem muito significado para nós que somos cristãos. Por quê, queridos e amados irmãos? Porque quando ele diz que abre uma porta, irmãos, a primeira coisa que ele está falando, irmãos, aqui para nós, é que ele abre uma oportunidade. Nosso Deus é um Deus que dá oportunidade, abre as portas, irmãos. E quando a gente vê, irmãos, que as oportunidades que Deus dá quando Ele abre uma porta, são de acordo com a sua vontade, irmãos. Pode ser a oportunidade para pregar o Evangelho, pode ser a oportunidade, irmãos, para que pessoas venham ser restauradas, para discipular, seja lá qual for, irmãos, aquilo que Deus tem em mente. Ele está dando uma oportunidade, irmãos, quando Ele abre uma porta, irmãos. E aí, queridos e amados irmãos, nós devemos agarrar a oportunidade que o Senhor nos dá, amém, irmãos? Muitas das vezes, irmãos, nós oramos para Deus abrir as portas, mas quando Deus abre as portas, irmãos, nós temos que agarrar a oportunidade. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, deixar a oportunidade passar. Muitas das vezes a gente passa muito tempo orando a Deus, e no momento que Ele abre a porta, a gente não aproveita a oportunidade, irmãos. Assim como os meus irmãos falaram aqui esta noite, irmãos, aquele momento que nós estávamos orando, e houve a proposta para a gente iniciar um ministério, irmãos, para mim e para minha esposa foi difícil. Nós oramos muito para que Deus viesse confirmar, e Deus confirmou por outras pessoas enviando mensagem. Deus confirmou, depois a gente foi ver, irmãos, anteriormente, antes de tudo acontecer, profetas já tinham falado para nós,
Então Deus confirmou de várias maneiras. E Deus confirmou usando a vida de muitas pessoas. E aí, irmãos, dentro da oração que nós estávamos fazendo, Deus confirmou. E por isso, irmãos, que nós não, quando Deus abriu a porta, nós não deixamos a oportunidade passar de fazer a sua obra. Era do coração de Deus, irmãos, que esse ministério se iniciasse. A gente sabia que a gente ia ter muita dificuldade, porque, queridos e amados irmãos, você está à frente de você está congregando é uma coisa, você está à frente do ministério é outra coisa completamente diferente. Você pode ter algum problema na igreja, porque é natural, onde há seres humanos há problema. Mas, diferentemente, irmãos, é você estar à frente, porque você pode ter algum problema e ali você buscar resolver aquele problema, mas quem está à frente, irmãos, ele tanto, irmãos, tem muitos problemas para resolver, como é muito cobrado para resolver todos os problemas. E tem mais, não é só os problemas que surgem na igreja, aí se juntam os problemas que tem na igreja, se junta os problemas nossos do dia a dia, como família, como pessoa, se junta outros problemas, quer que sejam, e tudo isso, irmãos, a gente tem que ter estrutura, tem que ter sabedoria, tem que ter unção de Deus, para poder passar todas as lutas e dificuldades, e continuar na porta que Deus abriu. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? E aí, meus queridos e amados irmãos, a primeira coisa é essa, irmãos, não perder a oportunidade. A segunda coisa, irmãos, é que ele declara, irmãos, que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Quando o Senhor fala isso, irmãos, ele está querendo dizer que ele está no controle de todas as coisas, não sou eu, não é você, é ele. É ele. Ele está dizendo, olha, eu abro a porta e ninguém vai fechar. E quando o Senhor fala isso, irmãos, nós temos toda a garantia, porque Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Se Ele abriu a porta, ninguém vai poder fechar. Isso Ele está dizendo para a igreja, que Ele vai nos guiar. E isso Ele está dizendo para a igreja, irmãos, que a gente pode confiar, porque Ele vai estar no controle da igreja, e Ele vai nos guardar, vai nos proteger. Ele está dizendo o seguinte, eu vou abrir a porta e ninguém vai fechar, você pode ir em frente, que eu sou com você, eu tenho colocado a minha mão sobre vocês, vocês vão continuar marchando, e ninguém vai barrar o agir da igreja nessa terra, e vocês confiem, é isso que ele está dizendo para nós, irmãos. A Bíblia diz muitas vezes, irmãos, com relação à porta que o Senhor abre, e ela também, irmãos, ela nos alerta. Por exemplo, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, diz Paulo, olha, uma porta grande e eficaz me abriu, mas ele diz o seguinte, e há muitos adversários. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos, que aquela porta que Deus abriu para ele pregar o evangelho, irmãos, era uma porta muito grande, irmãos, mas também, irmãos, ia haver muita luta, muita batalha, muita dificuldade, porque, queridos e amados irmãos, a gente tem que entender que embora Deus abra a porta, presta atenção aqui, isso não significa, irmão, que vai ser fácil, isso não significa, irmãos, que não vai ter batalha, não vai ter luta. Os irmãos se lembram, quando o povo foi tomar posse da terra prometida, Deus abriu aquela porta, Deus abençoou, mas teve luta, teve batalha, tinham que tirar os inimigos daquela terra, irmãos. Agora uma coisa nós temos a certeza, que essa porta é aberta e ninguém vai fechar, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da igreja, Deus está no controle da minha vida, da tua vida. Se Deus tem aberto uma porta para ti, meu irmão, minha irmã, você pode estar passando luta, mas ninguém vai te barrar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí, meus queridos e amados irmãos, uma outra coisa que eu quero aqui, ô Jesus, agora eu vou fazer igual o pastor fez a oração ontem, né? Converte o relógio.
Porque uma porta grande, não, versículo 8, lá de Apocalipse, capítulo 3. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, uma das coisas que eu creio que Deus tem abençoado esta obra é justamente isso, irmãos. Guardaste a minha palavra. Porque uma igreja que não guarda a palavra do Senhor, irmãos, ela não pode prosperar, irmãos. Ele encerra, irmãos, ele fala aqui no finalzinho do versículo 8, que essa igreja, irmão, guardou a palavra e não negou o seu nome. Isso significa que aquela igreja permaneceu fiel ao Senhor. E é isso, irmãos, que eu tenho ensinado aqui nesta igreja, e todos os que sobem nesse altar, é isso, irmãos, a gente permanecer fiel ao Senhor, à sua palavra. Aquela igreja, irmãos, estava fiel ao Senhor, e mesmo, irmãos, aquela igreja sofrendo perseguição, provações, ela não deixou a palavra de Deus, ela continuou crendo na palavra de Deus, irmãos. E aí, irmãos, quando ele diz assim que essa igreja guardou a palavra de Deus, irmãos, esse guardar, irmãos, ele tem um significado de proteger, irmãos, de preservar algo de valor. E é isso, irmãos, que nós temos procurado fazer aqui, irmãos, é guardar esta palavra, irmãos, é proteger, irmãos, é viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Amém, igreja de Jesus? Porque é isso que você tem ouvido aqui nesse púlpito. Fique na palavra. É a palavra de Deus quem modifica o homem. É a palavra de Deus que tem poder. É a palavra de Deus que deve direcionar nossas vidas. A igreja que vive na palavra de Deus é uma igreja fortalecida. A igreja que crê na palavra de Deus, irmãos, é uma igreja de poder. Uma igreja que vive na palavra de Deus, ela nunca vai ser enganada, porque a palavra de Deus é a verdade. Você se lembra que Jesus começa dizendo: eu sou o santo e o verdadeiro, porque Ele é a palavra, irmãos, e a palavra é a verdade. E quando nós vivemos na palavra, irmãos, nós jamais vamos ser enganados, irmãos. E aí, irmãos, é por isso que em João capítulo 14, versículo 23, o próprio Jesus diz o seguinte: olha só, se alguém me ama, olha o que Jesus está dizendo. Tem alguém que ama Jesus aqui esta noite, irmãos? Ele está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 14, 23. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo é assim: olha, se você me ama, o que vai comprovar que você me ama é que você vai guardar a minha palavra. E aí acontecem outras coisas, consequentemente. O que é? Quando a gente ama Jesus, guarda a palavra dele, e o Pai, Deus, vai nos amar. E aí, irmãos, eles vêm através do seu Santo Espírito e faz morada no nosso coração. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Seja cheio da palavra. Quer ser cheio de Deus? Seja cheio da palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, é isso, irmãos, guardar a palavra. Agora, no finalzinho do versículo 8 de Apocalipse capítulo 3, ele faz aqui, irmãos, uma exortação, uma pequena exortação. Não é repreendendo, é exortando, animando a igreja. Porque ele diz assim, olha, irmãos, que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aí, mais na frente, e farei com algum dos que são, não, é lá mesmo, volte, por favor. É isso, irmãos, guardou a palavra. Mais um pouquinho que não, para frente.
Isso. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que é isso aí, irmãos? É perseverança, irmãos. É perseverança. Era isso que eu estava falando aqui hoje, né, irmãos? Que eu tenho um pouquinho do sangue na minha tia, porque ela é perseverante, irmãos. Sabe? A gente não pode desanimar, irmãos. Assim como o presbítero Ednato falou aqui esta noite, irmãos, há promessas de Deus para esta obra, irmãos. Mas para isso acontecer, a gente tem que continuar perseverando, amém, irmãos? A gente tem que continuar. Aliás, em tudo na nossa vida, a gente só alcança, irmãos, se a gente perseverar. Quanto mais no Senhor. Quanto mais no Senhor, irmãos, nós devemos perseverar. A gente deve, irmãos, sempre buscar, irmãos, manter a fé, irmãos. Estar nutrido na fé constantemente. A gente não pode desanimar, meus irmãos. Eu sei que muitas as vezes há lutas, há dificuldades. Esses 13 anos nós passamos muitas lutas, muitas dificuldades, irmãos. Na pandemia nós vimos o que nós passamos, irmãos. Quantas lutas nós travamos, mas a igreja se manteve perseverante. A igreja se manteve firme, irmãos. E aí, irmãos, a gente tem honrado o Senhor, se mantido fiel ao Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele alerta através da sua palavra, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quando Ele fala de perseverança, irmãos, Ele está falando isso aqui, irmãos. Hebreus 12, versículo 1 e 2, Ele diz: portanto também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o que, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está passando luta, meu irmão, está passando dificuldade, está pensando em desanimar, olha para Jesus, olha para Jesus. Ah, pastor, mas aquele problema, aquela dificuldade, eu estou passando isso, passando aquilo, olha para Jesus, não tira os olhos de Jesus. O nosso olhar deve estar em Jesus, porque é Jesus quem vai nos levar até o final da nossa jornada. O Senhor diz em Mateus capítulo 10, versículo 22: e serei odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há pessoas perseverantes aqui esta noite, irmãos. Perseverem em Jesus. Há lutas, há dificuldades. Todos nós passamos, irmãos, lutas e dificuldades. Esse ministério está fazendo 13 anos. Não foi só flores, não, irmãos. Mas nós estamos vencendo, porque nossos olhos estão em Jesus. Nossos olhos estão em Jesus. Nós não queremos jamais tirar os olhos de Jesus e colocar em nós. Nós não queremos jamais, irmãos, tirar os olhos de Jesus e colocar nas pessoas. Nós não queremos jamais, irmãos, tirar os olhos de Jesus, porque nós sabemos que enquanto nosso olhar estiver em Jesus, irmãos, nós vamos continuar perseverando. Amém ou não amém, igreja? Já estou concluindo, meus irmãos. A gente vai lá para o versículo 11, capítulo 3 do Apocalipse, versículo 11, para concluir. Estou correndo aqui, irmão, mas vai dar certo, em nome de Jesus. O Senhor continua dizendo, irmão, na sua carta: venham sem demora. Vamos lá, igreja, vamos ler aqui comigo, ajudar o pastor. 1, 2, 3. Fale para o seu irmão aí, meu irmão. Fale para o seu irmão, meu irmão. Conserva a tua coroa. Não deixa ninguém tomar a tua coroa. Amém? É um alerta do Senhor Jesus, irmãos. Muito mais do que um alerta, é uma promessa de Jesus àqueles que seguem a Jesus. É uma promessa da coroa eterna, irmãos. E em toda a Bíblia, irmãos,
a gente vê referências para a gente manter firme, irmãos. Guardar nossa coroa no Senhor, irmãos. É o prêmio que nós vamos receber. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 ao 8, o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala sobre isso, irmão. Quando ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o santo Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha só, mas também a todos que amarem a sua vinda. Tem alguém que espera o Senhor Jesus, irmão? Naquele dia, irmão, vai estar lá apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, irmão, todo mundo lá esperando para receber a sua coroa. Naquele dia vai estar lá a irmã Rosinha, lá vai estar lá a irmã Regineide, todo mundo, irmãos, eu creio, irmãos, nós vamos estar lá, irmão, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todo mundo lá para receber a sua coroa, irmãos, porque nós fazemos parte da mesma igreja de todas as épocas. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, essa é uma recompensa que o Senhor nos promete para aqueles que perseverarem até o fim. Essa é uma promessa para a igreja do Senhor Jesus. Essa é uma promessa para o Ministério Sem Fronteira. E para concluir, irmãos, esta noite, queridos e amados irmãos, eu quero reafirmar que o Senhor tem aberto uma porta. Ele tem aberto uma porta. Enquanto a gente continuar andando por essa porta que foi aberta pelo Senhor, irmãos, sem desviar, o Senhor vai nos abençoando, porque Ele tem o controle da igreja nas suas mãos. E esta noite também, eu não sei se há alguém aqui, irmãos, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Esta noite o Senhor está abrindo a porta para você fazer parte do reino de Deus, entrar na igreja do Senhor Jesus. Ou se você está afastado, também o Senhor está abrindo a porta para você se reconciliar com Ele esta noite. Mas eu quero te dizer que nós, irmãos, devemos perseverar como igreja do Senhor, e nesses 13 anos, irmãos, é o que nós temos feito, perseverando no Senhor, na sua palavra, crendo que Ele é o cabeça da igreja. E nós vamos perseverar até o dia que Ele vem buscar a sua igreja, irmãos, e todos nós vamos subir para um céu de glória, para viver para sempre com o Senhor Jesus. Quem crê nisso, irmãos, vamos ficar em pé, glorificando a Jesus.